Caros fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje, segundo domingo depois da Epifania, é tirado do Evangelho segundo São João, segundo capítulo. Naquele tempo, celebraram-se umas bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. E também Jesus foi convidado com seus discípulos para as bodas. Faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que nos importa isso, a mim e a ti? Ainda não chegou a minha hora. Disse sua mãe aos servidores: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, havia ali 6 talhas de pedra destinadas às purificações usadas entre os judeus, cada uma das quais comportando 2 ou 3 medidas, cerca de 40 litros. Disse-lhes Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram-nas até as bordas. E Jesus disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Assim que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, sem saber de onde era, embora o soubessem os serventes que haviam tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem, pois, põe primeiro o bom vinho, e quando já se tem bebido, põe então o inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Este foi o primeiro dos milagres que Jesus fez em Caná da Galileia, e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Podem sentar-se. Nós estamos no segundo domingo depois da Epifania. Amanhã, dia 18 de janeiro, é dia ferial. Dia 19 também, igualmente, porém, se faz memória dos santos Mário e companheiros mártires e de São Canuto, rei da Dinamarca, também mártir. Na quarta-feira, dia 20, é a festa de São Fabiano, Papa, e de São Sebastião, mártires. Na quinta-feira é a festa de Santa Inês, Virgem Mártir, festa de 3ª classe. Dia 22, sexta-feira, é a festa dos santos Vicente e Anastásio, mártires. No sábado, dia 23, é a festa de São Raimundo de Penhafó, confessor da Ordem Dominicana, festa de 3ª classe, com memória de Santa Emerenciana, Virgem e Mártir. O próximo domingo será o 3º domingo depois da Epifania. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de São João, que é chamado o Evangelho espiritual, porque enquanto os 3 sinóticos, ou seja, os 3 primeiros evangelhos, que são chamados assim sinóticos, porque são semelhantes, de fato são semelhantes, um completa o outro. Diferentemente desses 3 sinóticos, o Evangelho de São João, que foi feito um tanto depois, ele um tanto aprofunda, no sentido de que medita nos dados e acrescenta mais alguns, já tendo em consideração a existência e o conhecimento dos evangelhos sinóticos. A prova disso é que, enquanto os 3 evangelhos sinóticos falam da destruição de Jerusalém, o Evangelho de São João não fala. Não fala dessas profecias, nem dessas profecias da destruição. Por quê? Porque quando ele foi escrito, a destruição já tinha ocorrido. Então não era necessário falar, a profecia já tinha se cumprido. Então São João não fala disso, mas fala de muitas outras coisas. E ele é um evangelho finamente arquitetado, onde ele toma 7 milagres de Nosso Senhor. 7 milagres, e vai escalonando no evangelho dele. Então, o primeiro desses milagres é o milagre que foi narrado aqui. Hoje, o primeiro milagre de Nosso Senhor, o milagre das bodas de Caná. E notem bem que o último milagre, o 7º,
narrado no Evangelho de São João, é o milagre da Eucaristia, onde Nosso Senhor faz com que o pão e o vinho se tornem o seu próprio corpo e sangue. E aqui no primeiro nós temos a água que se torna vinho. Então é como se o primeiro já reenviasse, evocasse, melhor dizendo, o último. Então tudo no Evangelho de São João tem esta simbologia. Mas além dessa simbologia, nós temos a figura que mais se sobressai neste episódio das bodas de Caná, desse milagre. Porque quem faz o milagre é Nosso Senhor. Mas quem obtém o milagre é a Santíssima Virgem. Por que a Santíssima Virgem não aparece tanto nos Evangelhos? Porque os Evangelhos são de Nosso Senhor Jesus Cristo. Era necessário que primeiro se sobressaísse a figura de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Porque a partir da grandeza dele é que se conclui a grandeza dos outros. Por que os apóstolos são tão grandes? Porque eles são os apóstolos de Jesus Cristo. E por que Nossa Senhora é tão grande? Porque ela é a mãe de Jesus Cristo. A mãe de Jesus Cristo, que é Deus e, portanto, é a mãe de Deus. Então, era necessário que o Evangelho narrasse, sobretudo, fatos de Nosso Senhor. No entanto, São João, que é um evangelista que elabora mais as coisas, ele nos, digamos assim, abre, e notem bem, quando São João escreveu esse Evangelho, ele era ainda o guardião da Santíssima Virgem. Se Nossa Senhora já tivesse morrido, pode ser que ela já tivesse morrido. Mas, enfim, São João já tinha toda a experiência de ter sido o guardião de Nossa Senhora. Então, ele conhecia segredos. E por isso ele pôde revelar, como que abrindo um pouco a grandeza da Santíssima Virgem, mesmo no Evangelho que é dedicado a Nosso Senhor. Porque o que é que nós vemos sobressair aqui? Aparece o poder da Santíssima Virgem e a clemência dela. Está aí narrado quando, primeiro, ela percebe o embaraço dos esposos. Naquela época, a festa de bodas era a única festa que os judeus tinham praticamente, que as famílias pobres tinham, sobretudo as pobres, né, que tinham em toda a vida. Então era algo muito importante, como ainda hoje é, mas naquele tempo ainda mais importante. E então era preciso que tudo desse certo. Então um vexame, uma coisa mal feita numa festa dessa, seria uma vergonha muito grande, sobretudo para os esposos, os pais, etc. A Santíssima Virgem teve, então, essa delicadeza de perceber que a única bebida que eles usavam naquele tempo, praticamente, era o vinho. Não havia refrigerante, não havia nada disso. Então, era o vinho. Ou tinha vinho ou não tinha nada. E o vinho estava faltando. Ela percebeu isso, certamente, vendo o embaraço, do esposo, talvez, dos pais. E ela disse a Nosso Senhor: eles não têm vinho. A resposta de Nosso Senhor, quando ele fala mulher naquela época era um sinal de respeito. Então Nosso Senhor se dirige a ela com respeito, sua própria mãe, e diz aquela palavra: não chegou ainda a minha hora. Note bem que é uma recusa. Nosso Senhor diz que a vida pública dele começará em breve, mas não é ainda o momento. E, portanto, ele não deve fazer milagres, como não tinha feito, certamente não fez nenhum nos 30 anos de vida oculta dele. Mas então o que nós vemos? Aparentemente, a Santíssima Virgem ignora o que Nosso Senhor diz, porque diz para os empregados fazerem tudo o que ele vos disser, o que Nosso Senhor disser, o que Jesus disser. E Nosso Senhor faz. Então o que se mostra aí? Primeiro, uma grande intimidade entre filho e mãe.
Porque ela toma iniciativa, mas toma iniciativa com uma grande confiança. Nosso Senhor operará o milagre. Ponto final. Ela tem confiança nisso. Note-se que ela nota que aquela recusa de Nosso Senhor não é uma recusa definitiva, é uma recusa parcial. Ela tem esse conhecimento. Não só tem esse conhecimento, mas tem essa liberdade e tem esse poder de alterar esta decisão divina, que é uma decisão parcial, provisória, é verdade, mas não deixa de ser uma decisão divina. E isso deve nos animar bastante para nossas vidas, porque muitas vezes nós temos a impressão, e às vezes até com argumentos muito raciocinados e com fatos que parecem evidências que confirmam o nosso raciocínio, de que Deus tem tal ou tal decisão para nós. E, em geral, na nossa miséria, essas coisas são negativas. Então, pensamos que, não, Deus não quer isso de mim, não, ou Deus, em suma, Deus não se importa muito comigo, ou coisa parecida. Como se houvesse uma decisão divina, e como se os fatos demonstrassem isso, e pode ser que haja fatos mesmo que a pessoa comece a acumular e tire esta conclusão. Ora, diante disso nós temos a importância de recorrer à Santíssima Virgem. Por quê? Porque ela pode mudar as decisões divinas. Bem, ela não pode tirar ninguém do inferno, é verdade. Porque aí se trata de uma definição, de uma decisão definitiva. Porém, ela pode tirar do pecado aqui nessa vida. Porque, em geral, esse desânimo, este pessimismo da alma se resume a isto: eu não consigo sair do pecado. Seja ele mortal, seja ele venial, seja uma imperfeição, um vício, algo negativo. A pessoa tende sempre a se achar impotente disso, e Deus não dá as graças para ela. Deus já decidiu que ela não vai... Ela tem uma persuasão mais ou menos nesse sentido. Então, diante disso, é lembrar o poder da Santíssima Virgem e a clemência dela. Porque ela não esperou que falassem com ela. Ela notou que havia uma necessidade. E se comunicou imediatamente com Nosso Senhor. Essa clemência age em nós. Nós temos um exemplo na vida de um santo que se tornou um santo, mas antes de ser santo, foi pecador, e foi pecador relapso, ou seja, um pecador que levantava e caía, levantava e caía, levantava e caía, diversas vezes. Ele se chamava São Camilo de Lelis. Era de uma família importante, de recursos, porém dissipou o recurso dele com a principal das paixões dele, dos defeitos dele, que era o jogo. O jogo que ainda hoje faz muita gente perder sua vida já aqui. Ele era extremamente viciado nisso. E por aí ele caía em outras coisas, mas esse era o centro da coisa. Ele, viciado em jogo, militar, então entrava em ambientes militares, etc., e entrava no jogo por esse meio. Certa vez ele perdeu tanta coisa no jogo que teve que até dar a camisa dele, e olha que ficar sem camisa na Europa não é fácil. Teve que dar a camisa dele porque ele tinha perdido no jogo. E assim havia, naquele tempo, tempos católicos, havia gente que procurava convertê-lo, havia franciscanos, ou melhor dizendo, capuchinhos que procuravam com que ele se convertesse, mas ele, às vezes, tinha movimentos de melhora, mas depois caía nessa obsessão, nesse vício do jogo. Até que um dia ele mudou de vez. E foi de uma hora para outra. Ele estava num empreguinho bem
bem simples, porque ele não conseguia levantar a vida dele, estava carregando umas mulas, passando uma ponte, coisa parecida, sozinho. E de uma hora para outra ele teve esse pensamento: infeliz de mim, por que não conheci antes o meu Senhor? Por que fui surdo aos seus apelos? E isso foi como um raio que o fulminou e o levou à verdadeira e definitiva conversão. Por quê? Logo depois ele se lembrou: hoje é dia 2 de fevereiro, dia da purificação da Santíssima Virgem. Então, naquele dia da purificação, São Camilo de Leres foi finalmente purificado, e com isso ele teve a confirmação de que era uma graça, uma clemência que Nossa Senhora tinha obtido para ele. E daí em diante, ele seguiu firme. Se tornou, foi trabalhar no hospital de gente incurável, gente que naquela época pouca gente queria se ocupar, porque eram doenças muito difíceis, naquele tempo com os tratamentos mais primitivos, e ele se ocupou dessa gente, e depois ele fundou uma ordem chamada Ordem dos Camilianos, que existe até hoje, de gente, de religiosos consagrados aos enfermos, aos doentes. Então ele seguiu daí em diante um caminho de santidade, depois todas essas vacilações, essas quedas contínuas que ele tinha, por causa de uma graça especial que ele entendeu imediatamente, que tinha sido obtido pela Santíssima Virgem, por causa justamente desse poder que ela tem e de sua clemência. Sendo mãe de Deus, pode obter isto. Sendo mãe de Deus, ocorre de uma maneira muito mais elevada aquilo que ocorreu com Salomão, rei de Israel, que tinha um trono, mas gostava muito da mãe dele, então providenciou um outro trono para a mãe dele, para botar do lado do trono dele. De uma maneira muito mais elevada, nosso Senhor Jesus Cristo tem isso lá no céu. Um trono elevadíssimo para a sua mãe. Além do mais, este milagre deve nos lembrar como nosso Senhor santificou o matrimônio. Porque ali ocorreu ali algo paralelo com o que ocorreu com o batismo de São João Batista. São João Batista tinha um batismo de penitência. E nosso Senhor, que era o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, se apresenta a ele para ser batizado. São João Batista, de início, recusa, fica sem saber o que fazer, porque eu é que devo ser batizado e o Senhor vem a mim. No entanto, nosso Senhor insiste, disse que era para se cumprir toda a justiça e acaba sendo batizado. Então, por que ele foi batizado? Ele não precisava, mas, dizem os comentadores, sendo batizado, nosso Senhor Jesus Cristo santificou as águas para o batismo. E assim também, no caso das bodas de Caná, nosso Senhor comparece ali para santificar, mostrar que as núpcias são uma coisa boa, uma coisa querida por Deus para um bom número de gente, para a maioria das pessoas. Nosso Senhor instituiu a vida religiosa, nosso Senhor instituiu a vida sacerdotal como formas de vida mais elevadas, que levam diretamente, de uma maneira mais direta e segura e meritória ao céu. Sim, é verdade. Porém, isto não exclui a vida matrimonial, que também é uma escola de santidade. E por isso, às vezes, pessoas passam grandes problemas e tribulações na vida matrimonial, e talvez seja, em certos casos pode ser, porque encaram inicialmente isto de uma maneira mundana, mas depois vão vendo as dificuldades. Então, que devem pedir a graça para compreender que o estado matrimonial, nosso Senhor criou esse sacramento exatamente para isso, para santificar,
é o objetivo de todos os sacramentos, a santificação do ser humano aqui nessa terra. E o matrimônio se inclui nisso também. Parece algo tão mundano, né, tão carnal, tão desse mundo. No entanto, Deus instituiu o contrato já no paraíso terrestre. O contrato foi sendo desrespeitado, a condição foi sendo rebaixada, de tal maneira que Deus teve que permitir coisas que hoje não são permitidas, como, por exemplo, o divórcio, a bigamia, pelo menos permitir ou tolerar no caso dos judeus, em certos casos. Se vê isso no Antigo Testamento. Porém, isso foi provisoriamente até que Nosso Senhor, vindo à terra e instituindo a Igreja Católica, ele então restaurou o contrato. E não só restaurou, voltando à unidade, ou seja, um homem e uma mulher por toda a vida, mas também elevou a sacramento. E essa elevação teve seus primórdios aqui nas bodas de Caná, quando Nosso Senhor fez esse milagre para ajudar aqueles esposos. E dessa maneira santificou, mostrando que era uma coisa boa e querida por Deus, a instituição do matrimônio. Nós tivemos aqui nessas 2 últimas semanas 2 matrimônios. Pessoas aqui da capela, da igreja, que se uniram no matrimônio. Então, o matrimônio é um sacramento querido por Nosso Senhor, querido para a santificação do gênero humano. E, portanto, devemos evitar não só os erros que houve de seitas no passado, que negavam, diziam que o matrimônio era uma coisa errada, ruim, seitas do passado que ainda hoje existem e têm influência, mas também o erro que considera o matrimônio uma coisa extremamente mundana e é mais por leviandade, né? O matrimônio, pelo contrário, é uma coisa muito séria. Algo que é um instrumento que Nosso Senhor pôs para santificar. As graças que se recebe no sacramento perduram toda a vida. Enquanto o matrimônio permanecer, ou seja, até a morte de um dos cônjuges, essas graças permanecerão de modo a manter a unidade do matrimônio e também em vista do objetivo da finalidade principal do matrimônio, que é a procriação e a educação dos filhos. E quando se diz educação, não é só educar para ser um homem direito, já é uma boa coisa, claro, mas é educar para o céu. Não é só uma educação natural, mas é uma educação sobrenatural. Tudo isso Nosso Senhor deu a entender já neste primeiro milagre que ele fez em Caná, onde ele, por assim dizer, antecipou sua missão, o começo de sua missão, o começo de sua vida pública. Então, peçamos a Nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão da Santíssima Virgem, que nós possamos nos levantar dos nossos altos e baixos da nossa vida, pelo poder e pela clemência da Santíssima Virgem, demonstrados aqui de maneira tão clara aqui nesse milagre de Caná, e que isto, nós aproveitemos o ensinamento, sabendo que ela pode, de tal maneira, como que desviar, entre aspas, os desígnios iniciais de Deus. Então, pensemos bem nisso. Se nós tantas vezes já nos desviamos de Deus, Nossa Senhora pode interceder para que Nosso Senhor retifique de novo o caminho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.